Hoje a gente vai desvendar uma daquelas regras de academia que quase todo mundo segue meio que no automático, sabe? A grande questão é: será que descansar mais entre as séries significa de fato ganhar mais músculos? Vamos mergulhar na ciência para descobrir. Ok, vamos direto ao ponto. Quanto tempo a gente deveria realmente descansar entre uma série e outra? Essa é a pergunta que, nossa, gera um debate sem fim. Seriam 30 segundos? Um minuto? Ou quem sabe uns 3 minutos? A resposta para isso pode, de verdade, mudar completamente a forma de encarar o treino. O que a gente mais ouve por aí, a sabedoria popular da academia, é bem clara. Descansos mais longos são melhores. A lógica parece fazer sentido, né? Com mais tempo para recuperar o fôlego, dá para levantar mais peso ou fazer mais repetições na próxima série. E isso, em tese, levaria mais ganhos de força e de músculo. E olha, isso não é só papo de academia, não. Tem respaldo de instituições bem importante. Em 2009, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomendou descansos de 2 a 3 minutos ou até mais para exercícios pesados. Eles disseram com todas as letras que intervalos longos deveriam ser usados para ganhos máximos de força. Isso meio que virou lei, né? Cimentou essa ideia por anos. Mas, e se o tempo de descanso for só uma parte da história? E se tiver uma outra variável, uma muito mais importante, em jogo? É aí que entra o conceito de volume de treino, que a gente pode chamar de o grande equalizador. A hipótese é que talvez o trabalho total que a gente faz no treino seja o que realmente manda nos resultados. Para entender isso, a gente precisa definir um termo bem importante: volume de carga. É basicamente uma medida do trabalho total. A conta é até simples. É só multiplicar as repetições pelas séries pela carga usada. Esse número final representa todo o esforço que os músculos aguentaram naquele treino. Agora, vamos ver como o descanso afeta esse volume. Com descansos curtos, a recuperação é menor. Isso geralmente significa menos repetições por série e, no final das contas, um volume de carga total menor. Já com descansos longos, acontece o contrário. Mais recuperação, mais repetições e, claro, um volume de carga total maior. Isso explica por que, tradicionalmente, a gente sempre achou que descansar mais dava mais resultado. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, a questão científica mais intrigante de todas. E se a gente controlar essa variável? O que aconteceria se o volume de carga fosse forçado a ser exatamente o mesmo nos dois casos? Será que o tempo de descanso ainda faria alguma diferença? Foi exatamente essa pergunta que um estudo fascinante decidiu responder. E o jeito que eles fizeram isso foi simplesmente genial. O estudo usou um desenho experimental muito, mas muito inteligente, que a gente poderia chamar de um conto de duas pernas, para finalmente tirar essa dúvida. Vamos aos detalhes do experimento. Pegaram 17 rapazes sem experiência de treino e colocaram eles num programa de 10 semanas. O exercício era a cadeira extensora, feita com uma perna de cada vez. E aqui está o detalhe genial. Cada participante treinou das duas formas ao mesmo tempo. Uma perna seguiu o protocolo de descanso longo, de 2 minutos, e a outra perna o protocolo curto, de só 20 segundos. E aqui vem o pulo do gato, a regra crucial. Para garantir que o volume de carga fosse o mesmo, a perna do descanso curto tinha que fazer séries a mais. Quantas? O necessário até que o número total de repetições fosse idêntico ao da perna do descanso longo. Foi essa regra que permitiu isolar de verdade o efeito do tempo de descanso. E para medir os resultados, nada de achismo. A precisão foi máxima. O crescimento do músculo foi avaliado com ressonância magnética do quadríceps. Esse é o padrão ouro, o melhor método que existe para analisar mudanças no tamanho do músculo. Isso garante que os dados são super confiáveis. E então chegou a hora do veredito. Depois das 10 semanas, os pesquisadores foram comparar os resultados. A perna que descansou 20 segundos contra a perna que descansou 2 minutos. E o que eles encontraram foi, para dizer o mínimo, surpreendente. Primeiro, um dado bem prático. Em média, o protocolo de 20 segundos economizou mais de 4 minutos por sessão de treino. Isso já mostra de cara como o método de descanso curto pode ser bem mais eficiente em termos de tempo. Mas e o crescimento muscular, a hipertrofia? Bom, este gráfico de barras deixa tudo bem claro. O crescimento do quadríceps foi praticamente idêntico. Cerca de 8% de aumento, tanto para a perna que descansou pouco, quanto para a que descansou muito. Nenhuma diferença significativa. E os ganhos de força medidos pelo teste de uma repetição máxima, a história se repete.
Os dois protocolos levaram a um aumento de força de mais ou menos 42%. De novo, nenhuma diferença que a estatística considerasse relevante. A conclusão do estudo, portanto, foi cristalina. Quando o volume de carga é igualado, não faz diferença se o descanso é de 20 segundos ou de 2 minutos. Os ganhos de músculo e de força são os mesmos. Este gráfico aqui, com os dados brutos do estudo, mostra um detalhe legal. Dá para ver que, claro, as respostas de cada pessoa variaram um pouco, isso é super normal, mas na média, os resultados dos dois protocolos foram incrivelmente parecidos. Cada linha ali conecta o resultado da perna curta com a longa do mesmo participante. Certo. E o que essa ciência toda quer dizer na prática, lá na hora do treino? A grande revelação é que, no fundo, a ciência nos dá uma escolha. Essa tabela resume a situação perfeitamente. É uma troca. O protocolo de descanso curto, super eficiente com o tempo, o treino acaba mais rápido. O ponto negativo é que precisa de mais séries, umas 5 ou 6, para conseguir o mesmo volume. Já o protocolo de descanso longo, bom, aí precisa de menos séries, umas 3 ou 4, só que, claro, o treino como um todo demora mais. A escolha, no fim, é sobre o que se quer otimizar, o tempo gasto ou o número de séries. Então, vamos resumir as lições mais importantes disso tudo. Primeiro, o trabalho total, o volume de carga é o que realmente manda nos resultados. Segundo, os períodos de descanso são só uma ferramenta para ajudar a gente a controlar esse volume. Terceiro, dá para escolher o método que melhor se encaixa na rotina e na preferência de cada um. E, o mais importante de tudo, se o tempo de descanso for menor, talvez seja preciso adicionar mais séries para manter o volume e ter os mesmos resultados. E com isso, a gente termina com uma pergunta para refletir. Agora que essa troca está clara, qual eficiência vale mais a pena? A do tempo ou a das séries? A ciência mostrou que os dois caminhos podem levar ao mesmo lugar. A escolha de qual estrada pegar? Bom, essa é pessoal. A ciência mostra as opções e a decisão é de cada um.